Glória a teu nome, Senhor. Amém. Baixe só um pouquinho aqui meu retorno, um pouquinho só. Sei que o nosso tempo está um pouquinho avançado, mas eu queria, assim, rapidamente ler 2 salmos aqui, para você ir para casa meditando, tá? Nesses 2 salmos, porque eu sei que Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Abre tua Bíblia rapidamente aí no Salmo 90. Eu vou ler 2 salmos, tá? O 90 e o 39, parte do 39. Esses 2 salmos, assim, há umas 3 semanas atrás, eu estava no quarto, lá no meu tempo de oração, de leitura, de meditação. O Espírito Santo colocou esses 2 salmos no meu coração. Desde então eu tenho pensado sobre isso, porque eu penso que é uma palavra de Deus para nós. É para a minha vida, e aquilo que é bom para mim é bom para... Com certeza é bom para vocês também. Marquinhos, acho que só baixaram todo o retorno aqui. Joga só um pouquinho mais. Tá? O Salmo 90 diz assim, olha, eu vou ler o Salmo todo para você ter o entendimento, embora eu vou ficar só com o último versículo aqui, né, com 12 na verdade, mas diz assim, olha, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Você pode dizer amém? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo isso passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O outro salmo é o 39, do verso 4 em diante, diz assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero em ti, tu és a minha esperança. Até aqui, 2 orações estranhíssimas. Você concorda comigo ou não? São 2 salmos, 2 orações, 2 homens. O Salmo 90, os estudiosos aí dizem que quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Na verdade, eles dizem que Moisés escreveu do Salmo 90 ao Salmo 100. Foi os salmos que Moisés escreveu, embora a gente atribui ali todos os salmos a Davi, ou a Salomão, uma coisa assim, né? Mas na verdade, esses 10 salmos, não é assim, Marcão? Você que é o nosso teólogo, não é assim não. Foi Moisés que escreveu, segundo eles. E Moisés faz essa oração, no final, no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E o Salmo 39 foi Davi.
E ele começa no verso 4 dizendo: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Um pede para Deus ensiná-lo a contar, para que alcance coração sábio, e o outro pede para conhecer o seu fim, a soma dos seus dias, para que reconheça a fragilidade. Eu acho que essas duas orações, elas estão muito ligadas. Na verdade, são duas formas de dizer a mesma coisa. Entendeu? A mesma maneira de conhecer, porque Davi pediu para conhecer a sua fragilidade, porque o homem é frágil. Amém? O homem é frágil. Deus compara o homem a uma erva que você pode cortar pela manhã, pela madrugada, à tarde já se secou. Essa é a verdade. Quando você olha, você vai no velório, por exemplo, e pode ser um velório de alguém idoso, mas de uma criança, de um jovem, porque morre todo mundo, né, irmãos? Morre gente de tudo quanto é tipo. Morre gente forte. Morre gente no pleno vigor da sua vida, na plena saúde. A gente acha que quem vai morrer, ou quem pode morrer, é quem já está no final lá, já completou os seus dias, mas morre, segundo o ditado aí, um adágio popular, para morrer basta estar vivo. Todo mundo conhece, né? Para morrer basta estar vivo, essa é a verdade. Morre gente de todo tipo. Não é assim? Quando você olha ali, você vê a fragilidade. Toda vez que eu estou no velório, esses pensamentos, eles permeiam a minha mente, né? Entendendo a nossa fragilidade. Há um texto também, Eclesiastes, que eu costumo usar bastante nesse momento de velório, que diz assim: melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Parece loucura também nisso, né? Mas ele responde por quê? Porque ele diz assim: ali está o fim de todos os homens, e que os homens considerem isso, esse momento, porque na verdade a gente não vive pensando na morte. Na verdade, ninguém gosta de pensar na morte. Só que a morte é um dos eventos mais importantes na vida do ser humano. Assim como nascer, a morte também é importante, porque nós sabemos que dependendo do que você faz em vida, isso vai determinar diretamente aquilo, como você vai viver após essa vida. E a morte é um evento muito importante nisso, e quase ninguém se prepara para ela. A gente se prepara para tanta coisa. Você é chamado, por exemplo, para participar de um aniversário de 15 anos, ou de uma criança, um casamento, uma formatura. A gente é convidado para participar e você fica, às vezes, se preparando muito tempo para aquilo ali. Compra, né, roupa nova, vai lá no salão de beleza e dá aquela recalchutada, aquele upgrade, né, assim? E se prepara para muita coisa. Os pais querem preparar os filhos para muita coisa, mas ninguém se prepara para morrer. Ninguém se prepara. E preparar para morrer, irmãos, não é deixar uma poupança para a viúva e nem para os filhos, né? Muita gente pensa assim: não, vou me preparar aí para a morte, para depois que eu morrer, minha família não ficar desamparada. Isso é legal, isso é bom, é verdade. Mas e você, por exemplo? E você? Você tem se preparado para isso? Porque para morrer basta estar vivo, como nós já falamos. E ninguém pensa. Eu acho que muito menos do que isso, ninguém quer saber. Quantos querem saber aqui o dia da sua morte? Levanta o braço aí. Quantos querem saber o dia da morte? Alguém levantou ali? Ninguém quer saber o dia. Ali, Clarissa quer saber. Mais alguém quer saber o dia da morte? Está lá, aquele amado também, 2. Rapaz, tem uma lá atrás lá que eu não sei se está levantando ou está falando mal de mim, não sei. Mais alguém quer saber o dia da sua morte? Oi? Se você pudesse saber, você gostaria de saber, por exemplo? Olha, aqui, eu não sei quanto nós somos aqui, mas só 3 pessoas querem saber. Agora, me diz uma pergunta: você não quer saber, mas Moisés e Davi quis saber. Eles quiseram saber o tamanho, quanto tempo eles tinham. Você não quer saber, mas eles queriam saber. Eu queria te fazer uma pergunta, embora eu não estou aqui profetizando, nem agorando a tua vida, tá? Não entenda isso. Ainda bem que eu tenho um pouco tempo, né? Mas se você tivesse 10 anos de vida, se você fosse ao médico, o médico dizia assim: olha, ou então o profeta, acho que pior do que o médico é ouvir o profeta, né, Modesto? Profeta é... O médico pode se enganar, mas o profeta não se engana, não.
Mas se você soubesse que você tem 10 anos de vida, o que você começaria a fazer? O que você faria? Você faria o que você está fazendo, ou você faria várias coisas que você não está fazendo? Hein? Mas se ao invés de 10, você tivesse 5 anos, reduziu aí para metade aí. Não é assim? Parece até aquela piada. Lembra daquela piada? Eu tenho 2 notícias para te dizer, uma boa e uma ruim. O cara diz a boa. A boa é que você tem um dia de vida. Ele falou assim, pô, qual é a ruim? Que começou ontem esse negócio. Aí é difícil, né? Vocês conhecem essa piada? Não. Não. Eu não sou bom para contar piada. Tem gente que é mais engraçado do que eu, mas é uma piada. E se ao invés de 5 anos, você tivesse 1 ano de vida? 1 ano. E vocês sabem que isso é real. Eu não sei se você já ouviu histórias de gente que o médico falou, olha, você não tem 6 meses de vida. Outro dia eu estava ouvindo uma matéria de uma mulher que tinha um câncer no cérebro, e ela sabia que ia morrer, e ela planejou toda a sua vida ali. Na verdade, ela planejou a morte, porque ela conseguiu, lá nas leis americanas, determinar o dia que ela ia morrer. Ela conseguiu isso. É coisa de americano, né? E ela, nessa reportagem, ela foi fazer e conhecer todos os lugares que ela um dia desejou conhecer, e viajou o mundo inteiro. Era casada, inclusive. E ela, eu não sei como é que ficou o final dessa história, não me lembro exatamente, mas ela sabia que tinha um tempo curto de vida e procurou fazer tudo aquilo que, enfim, que ela achava que deveria fazer. Porque eu acho que é assim que as pessoas pensam, né? Não como essa mulher, claro, porque eu acho que naturalmente ela achava ou acha que a vida se resume só a essa vida. E dela quis fazer tudo aquilo que ela gostaria de ter feito. Mas deixa eu puxar aqui, deixa eu ser mais preciso contigo assim, deixa eu ser mais firme. Se você soubesse que você só tem um dia de vida, o que você faria a partir de agora? Oi? Se você soubesse que você só vai viver até amanhã, meio-dia, o que você faria? Eu fiz essa pergunta a algumas pessoas, e eu vi várias respostas, né? Você imagina, a gente falou assim, não, eu iria fazer isso, fazer aquilo outro, eu ia visitar meus parentes que eu não vejo há algum tempo, ia abraçar meu filho, a beijá-lo, a dizer que eu amo, aquela coisa toda, né? Os mais espirituais, que sempre tem os mais espirituais, não tem? Assim, não, eu ia me trancar no quarto e começar a orar 24 horas, a orar esse dia todo. Outros disseram que ia evangelizar, ia pregar o evangelho, ia ganhar um número maior de pessoas. Porque a verdade é o seguinte, amados, para você entender isso. Porque embora 3 só levantaram a mão aqui, e Moisés falou que para que Deus ensinasse ele a contar os dias para que ele alcançasse o coração sábio, qual é a sabedoria de saber, em saber quantos dias nos resta? Que sabedoria há em saber isso? Eu acredito o seguinte, porque eu peço a Deus, até porque como eu já passei dos 40 já há algum tempo, acho que até os 40 você soma. Você faz 38, 39, aí 40, depois de 40 tu começa a voltar, 39, 38, 37, 36. Mas essa é verdade. Não, a Bíblia diz que, Ana, 70 ou 80. Eu sei que a gente pode viver mais do que isso. Não é assim? Pode viver mais do que isso. Eu quero viver, eu não estou aqui querendo morrer antes. Mas eu não sei se você é como eu. Depois de uma certa idade, eu comecei a fazer essa conta regressiva. Porque eu sei que cada ano que passa, na verdade, todos nós, uma criança, ela já nasce hoje, e à medida que ela vai fazendo um ano, é um ano a menos de vida. Mas a consciência, eu falo assim, a gente vive com a consciência, quando se é muito jovem, eu vejo vários jovens daqui, não se pensa sobre isso. E aí chega um ponto da tua vida, talvez porque teu corpo já não é mais aquele corpinho de 18 anos, né, Wellington? E surge tanta coisa, enfermidades,
a gente passa por tantas situações que a gente começa a ser convencido de que nós estamos morrendo. E a sabedoria que há, meus irmãos, em contar os seus dias, é que quando você sabe que você tem menos tempo, você prioriza as coisas. Você começa a fazer as coisas que normalmente você não faz, porque você fica protelando para fazer. Você fica deixando sempre para amanhã. Eu não sei se você é como eu, porque eu não sou diferente de você. Tem várias coisas que nós precisamos fazer, e são coisas importantes, e que nós sempre deixamos para depois, não é assim? Parece até aquela dieta para emagrecer que a gente marca sempre para segunda-feira, e só não diz de que mês, de que ano. Mas tem muita coisa na vida que a gente fica sempre deixando para o ano que vem. Por exemplo, a gente está chegando agora ao final do ano, e tem gente que planeja fazer no ano que vem o que não fez esse ano. Só que o que não fez esse ano foi aquilo que planejou no ano passado fazer. Porque a vida passa. É o que esses dois salmos dizem. A vida é como um pensamento. Ele comparou a vida a um pensamento, a uma sombra que passa. E a vida passa, meus irmãos. Outro dia, eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 51. Os cabelos começam branco a aparecer, e é difícil você lidar com isso. Porque a nossa mente ela não envelhece, mas o corpo envelhece. E você sabe que você tem menos tempo. Mas quando você sabe a quantidade de tempo que você tem, você começa a deixar de fazer aquelas coisas que não têm tanta importância e passa a fazer as coisas que são mais importantes. É assim ou não? Ou não? Você nunca pensou sobre isso, né? Acho que ninguém tem resposta porque nunca pensou, mas essa é a verdade. Esses homens, eles pediram para contar que quando você sabe que você tem pouco tempo para fazer muita coisa, você começa a acelerar também o teu ritmo. A dona de casa, ela sabe muito bem disso, né? Quando ela acorda de manhã e tem um caminhão de coisa para fazer, de roupa, de louça, de comida, de filho, e você, às vezes, fica no meio daquilo tudo e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Porque o teu tempo é limitado, Deus não. O Salmo 90 fala sobre isso, Deus é eterno, para Deus não tem tempo. Deus é, mas nós vivemos uma dimensão de tempo. E que esse tempo, a cada ano, né, na história do homem, ele foi diminuindo, ele foi reduzindo. E esse sentimento de urgência, de prioridade, começa a surgir no teu coração. Principalmente, meus irmãos, e nós, que sabemos que a nossa vida ela não se resume a essa vida. Porque se eu fosse um ateu, se eu não cresce em Deus e na eternidade, e se eu soubesse que eu teria um tempo de vida, é claro que eu iria fazer tudo aquilo que meu coração buscasse. Em 2012, quando houve aquela onda da profecia dos maias, lembra? Ia acabar em 2012, foi uma loucura. A gente sabe que não. Mas imagina o seguinte, quantas pessoas foram no banco lá e fizeram um empréstimo do tamanho de um bonde. Tinha gente que tinha vontade de falar tudo, né? Até para a sogra, o cara chegou às vésperas e mandou. A sogra é brincadeira, mas você imagina, passou e o mundo não terminou ali. Mas isso gera em nós um senso de urgência, de necessidade. E se a tua resposta é espiritual, como as que eu vi, que o cara ia sair para pregar evangelho, uma vez que a tua vida aqui define tua eternidade, se você fosse fazer, se a tua resposta, embora você não falou daí, e essa resposta tem que ser para você mesmo, se a tua resposta é que você faria muita coisa ou tudo diferente do que você está fazendo, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você não faz isso hoje? E por que eu te faço essa pergunta? Quanto tempo, na verdade, você tem? Quanto tempo você tem? Embora você não quer saber,
Mas alguém aqui nesse lugar pode garantir que vai estar vivo amanhã? Semana que vem? Essa semana, vocês sabem disso, quem vê televisão sabe que lá na França, em Paris, eu contei até onde eu vi, tinha 129 mortos e mais de 300 feridos. Porque um grupo de lunáticos resolveu trazer o juízo, fazer justiça com as próprias mãos. Porque os nossos dias, irmãos, eles podem ser definidos por esse tempo que nós achamos que tem. Tem gente que pensa em 80, né, Ana? Um pouquinho mais, 90, um pouquinho. Se bater nos 100 está legal, joia. Mas os nossos dias podem se resolver, serem definidos pelo arrebatamento da igreja ou não. E Jesus pode voltar hoje? Ele pode voltar amanhã? Pode mesmo. Quantos acham que Jesus pode voltar hoje? Não é a maioria. Não é a maioria. Mas ele pode voltar. Embora tenha gente que fala que ainda se falta cumprir várias coisas, né? Várias profecias. Mas a gente sabe, irmãos, que todos os sinais que precedem a vinda de Jesus já se cumpriram. Ele pode voltar. Eu estava me lembrando esses dias de quando eu me converti. Eu vivia cada dia como se o Senhor voltasse naquele dia. Está ali Valci Zanin aqui na minha esquerda aqui, que viu esse tempo. Eu vivia como se Jesus voltasse naquele dia. Até porque naquele tempo se falava muito sobre a volta de Jesus, né, Zaninha? Lembra? Hoje se fala muito pouco. E dessa iminente volta, porque a vinda de Jesus ela vai ser iminente. Diz que vai pegar muita gente desapercebida, desprevenida. E eu vivia com essa consciência, literalmente. Isso era tão forte na minha vida, meus irmãos, que eu me lembro que a casa lá da mãe de Zaninha era o meu abrigo. Vocês conhecem um pouco da minha história, das lutas que eu passei, na minha conversão. Então essa família me recebeu como filho, e eu ficava lá, eu saía do quartel, porque me converti, estava no quartel, né, Zaninha? Ia para a casa deles e via assim, os primeiros anos da minha vida eu vivi literalmente na casa deles. Mas o que acontece? Eu estava assim no meio deles, porque tinha uma sede de Deus muito grande, uma fome de querer ouvir, e estar ali, né? E te via como uma família, aquela coisa toda. Mas tinha uma hora que me batia um desespero, por causa dessa consciência de que o Senhor poderia voltar naquele dia. E sabe qual era o motivo do meu desespero? É que a minha parentela inteira, eles não conheciam Jesus. Eu fui o primeiro a me converter, ou a ser achado, ser salvo, de uma parentela muito grande. E eu tinha muito medo que o Senhor voltasse e eles ficassem. Que eles não fossem salvos. E o interessante é que essa consciência dessa iminente volta, essa consciência de que eu não tinha muito tempo, meus irmãos, gerou no meu coração um sentido de urgência, que eu tinha que anunciar o Evangelho. E eu pregava o Evangelho para muitas pessoas. Eu sei que minha vida hoje mudou, porque meu contexto hoje se voltou muito para a igreja, mas era um tempo que eu tinha muito relacionamento no mundo. Mas coincidentemente, com esse sentido de urgência, foi o tempo onde eu consegui evangelizar mais pessoas. Foram muitas pessoas. Muitas pessoas. Porque eu pregava o evangelho, eu pregava no trem, pregava no ônibus, pregava na rua, pregava para parente, visitava, porque eu cria que Jesus voltaria naquele dia. Essa consciência de que eu não tinha muito tempo me levava para isso. E foi o período, nesse sentido, da proclamação, de levar alguém a Cristo, porque eu sigo fazendo isso. Eu tive agora, em Curitiba, estava na porta de um restaurante, apareceu um rapaz, falei, opa, é agora mesmo. Eu sei que a gente perde um pouco isso quando o teu relacionamento se volta muito para a igreja.
Mas eu fico imaginando o seguinte: quantos de nós, quantos de vocês aí, convive e vive com pessoas que não conhecem o Senhor? De gente que tem fechado o coração para Jesus e você não prega, não proclama e muito menos ora. E os dias dessa pessoa podem ser definidos não só pela vinda, mas ela pode morrer, porque a outra coisa que define é a morte. A nossa decisão, ela tem que ser em vida. Porque depois que você morreu, irmãos, já não resta mais escolha. A tua escolha tem que ser feita aqui. Mas quantos de nós vive assim? Se nós não sabemos quanto tempo temos, por que não vivemos como se tivéssemos só um dia? Nós, inclusive, que temos essa consciência da eternidade, tem muita gente que não tem essa consciência. Essa mulher a qual eu me referi, naturalmente ela não tinha consciência, porque se ela tivesse consciência de que após a morte dela haveria uma eternidade aguardando ela, com certeza ela diria como esses irmãos espirituais me deram resposta naquele dia. Que alguns passariam dentro do quarto orando, outros passariam proclamando o evangelho para ganhar um número maior de pessoas que pudesse, outros fariam isso, fariam aquilo outro, porque nessa hora, claro, o que a gente pensa é de como nós vamos viver após esse momento da morte. E a questão é, por que não vivemos assim hoje? Porque se o Senhor não voltar, nós podemos ir ao encontro dele. Sim ou não? Acho que vocês não estão gostando do que eu falei, não, né? Mas é verdade. Ou não? É verdade? Não é verdade? É verdade. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Não é só a morte, não é só o arrebatamento. Mas uma das coisas que limita também a nossa vida é justamente a velhice, meus irmãos. Com a velhice, o vigor também se vai. E aquelas coisas que você fazia, você já não pode mais fazer. Eclesiastes fala sobre isso, não fala sobre isso? Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. E aí fala desse quadro que se instala. Desse quadro onde as tuas forças se esvaem. E você não pode mais visitar, você não pode mais fazer coisas que você fazia. E às vezes a gente desperdiça o nosso melhor tempo da nossa vida. Porque é o tempo do vigor, é o tempo da mocidade, onde a gente faz tanta coisa e deixa de fazer aquilo que de fato é importante. Ou o que é mais importante, porque importante, meus irmãos, existem muitas coisas, mas entre as coisas importantes tem aquilo que é mais importante. Você pode dizer amém? E o que é mais importante é as coisas que envolvem a nossa eternidade. É a nossa vida com Ele, porque um dia, diz a Bíblia, que todos nós vamos dar conta ao Senhor. Você um dia vai dar conta a Deus. Você vai dar conta a Deus com aquilo que você fez, ou o que você fez com a vida que Ele te deu, com os dons que Ele colocou em você, você vai dar conta a Deus. Essa é a verdade. E aí, sem saber ou não quando iremos morrer, que você pode perguntar isso para Deus e não ter resposta nenhuma. Não sei nem se Moisés ou Davi tiveram essa resposta. Eles pediram a Deus. Mas eu acho que essa oração desses irmãos, desses dois homens de Deus, né, Moisés e Davi, demonstram que eles viviam com uma consciência de que eles queriam agradar a Deus em tudo. Que eles queriam saber, porque quando você sabe, você prioriza e você quer viver de acordo com o tempo que você tem para fazer a vontade do Senhor em tudo. Amém? Tem um videozinho aí que eu queria que você visse. A graça do nosso Senhor
estejam convosco. Eu pretendo ser sucinto, breve, no que vou dizer a vocês nessa manhã. E por isso, eu quero começar lendo um pensamento que resume a minha vida. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por viver ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eu tenho 86 anos de idade, já vivi um bocado, o bastante para saber que nada sei. Aliás, quanto mais vivo, menos tenho certeza das coisas. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Quando eu era jovem, achava que tinha resposta para tudo. Agora que sou velho, a minha cabeça está repleta de perguntas sem respostas. Eu ando meio nostálgico, triste, ao ver a vida acabar aos pouquinhos. Por isso, essa minha palavra tem um sabor de saudade, que é o momento que tenta fugir da lembrança para acontecer, mas não acontece. Se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aqueles dos quais me afastei. Essa minha palavra vem com gosto de adeus. Essa minha palavra vem com gosto de adeus, que é um tipo de até logo, aonde a gente se arrebenta todinho por dentro. Por que eu fui embora da minha casa sem ao menos dizer que amava os meus pais? Essa minha palavra tem um cheiro de abandono. Aonde estão os meus filhos que não me visitam mais? Essa minha palavra tem uma pitadinha de angústia, que é um nó bem dado dentro do sossego da gente. Como tirar esse aperto do peito? Essa minha palavra vem como lágrimas. Essa minha palavra vem como ausência, que é aquela falta bem presente no final da nossa vida. O que sobra? Família e amigos. Essa minha palavra tem um pouco de indecisão, que é quando você sabe muito bem o que quer e acha que deveria querer outras coisas. Aos 86 anos de idade, você já não tem muitas certezas e nem muitas respostas. Finalmente, essa minha palavra vem carregada de emoção, como se fosse fotografia à moda antiga, um pedacinho de papel que carrega um pedaço de vida. Nessa fase da minha vida, eu consegui ao pouco entender o alerta das Escrituras, que nos diz, em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador, no dia da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirão, não tenho nele contentamento. Os meus maus dias chegaram, e eu não tenho neles contentamento. Por que eu não levei a sério essa advertência? Por que eu não me rendi a Cristo ainda na minha adolescência? A vida é cheia de escolhas, e a cada uma tenho que arcar com as consequências, boas,
ou mais. Será que ainda me resta alguma possibilidade de sonhar? O Salmo 126 diz que sim. O salmista insiste em dizer que sim, que em qualquer fase da vida há esperança e possibilidade de sonhar. Quem sonha é quem está vivo. Quem sonha é quem tem coragem. Quem sonha é quem tem fé. A promessa de Deus é que os velhos voltariam a sonhar e os jovens teriam visões. Por isso mesmo, queridos amigos e irmãos, projetem para vocês um futuro brilhante, que só pode ser construído aos pés de Deus. O meu maior medo sempre foi da solidão. Eu sempre tive medo da solidão. Eu achava que tendo dinheiro, tendo posses, nunca seria só. Mas o mal que eu temia, esse me sobreveio. Hoje, eu vivo só. Mas hoje eu sei o que é solidão. Hoje eu entendo o que é solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear ou namorar. Isso não é solidão. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. A minha vida toda foi uma procura. Hoje eu me rendi a Cristo. Mas vocês são mais ricos do que eu. Eu tenho muitas posses. Hoje, quando eu chegar diante de Deus, eu chego com as minhas mãos vazias. É por isso que vocês são mais ricos do que eu. Vocês têm a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. Hoje, a única coisa que eu tenho é só dinheiro. Só dinheiro. Eu chego diante de Deus. Eu não juntei tesouros no céu. Se eu pudesse voltar atrás, eu daria tudo o que eu tenho. Faria tudo diferente. Vocês querem ter, eu tenho. Eu daria tudo o que eu tenho. Trocaria com qualquer um de vocês. Mesmo que necessário fosse ficar pobre, eu voltaria e faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Mas eu posso voltar atrás. Eu consigo voltar atrás. Eu posso mudar a minha vida, a minha história. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso ficar assim. Eu tenho a oportunidade de fazer diferença. Uhul! Uhul! Glória a Deus! Você ainda não chegou aos 86, aos 90, mas você chegou, na realidade, a estar diante do Senhor. E a tua vida pode ser diferente, você não precisa desperdiçar agora. Você pode ser um adolescente, você pode ser um jovem,
Você pode ser um adulto, uma adulta, uma pessoa ainda com vigor, talvez passando por tribulações, por lutas, por guerra, por enfermidades, mas não importa, você está vivo. Você ainda vem para este lugar, você ainda sai daqui para outro lugar, você ainda tem toda uma história à sua frente para que você possa construí-la. E nessa hora, eu creio que Deus está falando com você. O Senhor está aqui. O Senhor te chama. O Senhor diz, eu posso levar você a ser uma pessoa aonde você vai se realizar, aonde você vai cumprir aquilo que eu tenho para você. E o que eu tenho para você é o melhor da vida. É o melhor desta vida, é uma vida abundante, é uma vida cheia de alegrias, é uma vida cheia de frutificações, de realizações. E é isso que eu tenho para você. Só depende de você nessa hora. Se você abrir o teu coração para mim, diz o Senhor, se você abrir agora o teu coração para mim, eu entrarei. Se você agora abrir a porta da tua vida para mim, eu vou entrar e vou fazer a diferença. E você vai poder dizer cada dia que valeu a pena. Cada dia valeu a pena. Cada momento valeu a pena. Cada hora valeu a pena. Cada realização valeu a pena. Porque eu vou estar contigo. Eu vou andar contigo. Eu vou dirigir a tua vida. E você não vai ter mais a necessidade de ter que se arrepender de coisas que você tem feito, porque você vai ter uma vida nova. Eu quero que você viva, e viva muito tempo nessa terra, mas que você viva uma vida abundante, que você viva uma vida frutífera, que você viva uma vida cheia de alegria, uma vida onde você olha e diz, Deus está comigo, por isso eu alcancei essa vitória. Isso a cada dia. E eu quero convidar você nessa manhã. Eu quero convidar você que está aqui, que o Senhor está falando com você. O Espírito de Deus está movendo aqui de uma maneira tão tremenda nesse encontro, tão espontâneo, porque Ele te ama, Ele te quer. Ele quer transformar você, Ele quer sustentar você, Ele quer apoiar você, Ele quer te levar para um caminho de vitória, um caminho sempre de vitória contra você mesmo e contra o próprio diabo, porque você precisa vencer as suas fraquezas, e o inimigo ele já está derrotado, porque Cristo já derrotou Satanás na cruz do Calvário, Ele já fez a obra para que você só tenha vitória. Ele diz que você precisa ser e deve ser e vai ser mais que um vencedor, mais que uma vencedora. Eu queria nessa hora que você se colocasse de pé, toda a igreja se colocasse de pé. E eu ainda quero orar aqui com Modesto, aqui nesta manhã, por você que veio aqui e não entregou ainda a sua vida a Jesus. O Senhor te chama aqui agora para você fazer essa entrega, para você dizer, eu quero Jesus na minha vida. Você que ainda não falou, você ainda não disse isso, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que confessar Jesus com a sua boca, confessá-lo como Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, Ele vive e quer viver em você, você vai ser salvo. Então nessa hora, em nome de Jesus, você pode ter o maior encontro que alguém pode ter, não é com o namorado, não é com ninguém, é com o próprio Cristo, e fazer um pacto, uma aliança com Ele, que vai muito além de uma aliança de casamento, vai muito além de qualquer aliança que você pode fazer na terra, fazer uma aliança com Deus e andar com Ele. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida hoje. Hoje vai ser o dia da tua salvação, da tua libertação. Chega! Na realidade, viver uma vida insípida, vazia, sem sabor. Deus quer transformar você.
Não espere chegar a essa velhice para dizer, não, só quando eu tiver assim que eu vou ser uma pessoa que vai entregar a vida a Jesus. Mas eu falo com você, meu querido, você que está aqui, que é adolescente, vai esperar chegar a essa coisa, você talvez nem chegue. Hoje é o dia da tua salvação. Você que é jovem, hoje é o dia da tua salvação. Não espere mais. Você que tem acompanhado pessoas aqui, talvez o teu cônjuge já entregou a vida ao Senhor e você ainda não entregou. Hoje é o teu dia, querido, querida, em nome de Jesus, para que você na realidade faça uma aliança com o Senhor e junto você possa andar com o teu cônjuge para vencer, para construir uma história, construir uma vida diferente. Deus te chama. Sai do teu lugar nesta hora e vem aqui. Tenha coragem, tenha fé. Pede licença à pessoa aí que está do seu lado, as pessoas que estão do teu lado. Pede licença agora. Se você está sentindo desejo de vir, é porque o Espírito de Deus está te chamando. Não sou eu, não é homem, não é pastor, mas é Jesus que está chamando você agora. Em nome de Jesus Cristo, agora atende o seu chamado. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Ele quer entrar na sua vida. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Ele quer fazer uma aliança contigo nesta manhã. Eu queria fazer um outro apelo. E esse apelo que eu vou fazer agora, você não precisa sair do seu lugar não. Aonde você estiver aí, você pode fazer isso. Nós temos aqui na frente uma mulher jovem. Aqui na frente. Eu não sei quantos estão visitando essa reunião hoje. Aqui. Quantos estão visitando pela primeira vez hoje aqui? Quantos? A primeira vez veio aqui. Nessa reunião. Tem 2 braços levantados lá. Tem mais alguém que veio visitando? Tem mais uns 2 ali, ó. Tem um aqui. 5 pessoas. Eu fico imaginando o seguinte, irmãos. Olha só. Uma igreja grande como essa. Tanta gente. 5 pessoas pela primeira vez vindo nessa reunião. Isso reflete, sabe o que? O nosso compromisso com Jesus. O nosso trabalho, sabe? Isso reflete o quanto nós estamos proclamando, pregando o evangelho, convidando pessoas, levando pessoas a Cristo. É sempre assim. Houve um tempo que isso foi diferente entre nós, onde havia muitas pessoas, mas há pouca. Porque aquele que planta pouco, que semeia pouco, colhe pouco. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E nós precisamos nos arrepender disso. Por causa daquilo que eu falei. Um dia você vai dar conta a Deus pela vida que Ele colocou em você. Ele te responsabilizou. Como se converterão se não há quem pregue? Diz a palavra do Senhor. Como é que as pessoas vão se render a Cristo? Elas não ouvirem o Evangelho. Eu louvo a Deus pela conversão aqui dessa jovem mulher que está aqui na frente. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas, e a vida dela, a vida dessa única pessoa aqui, já valeu a pena de nós estarmos aqui. Mas quantas pessoas poderiam estar aqui na frente? Quantas pessoas Deus poderia estar alcançando através de você? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas? Eu estou dizendo isso para que nós possamos nos arrepender de verdade. Porque nós podemos dar muitos frutos para Deus, irmãos. Porque se você não der fruto para Deus, se você não multiplicar aquilo que Ele colocou, um dia Ele vai tirar de você. Porque aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Está uma parábola dos talentos. Nós vamos orar por essas vidas que vieram aqui. Nós louvamos a Deus por elas. Nos alegramos. Mas eu queria que você, aonde você estivesse agora, que você assumisse o compromisso com Ele. Reassumisse, na verdade. Você reassumisse o compromisso com Deus. De viver todo o tempo que você tem para a glória dEle. Todo o tempo. Com uma consciência de que o teu dia pode se encerrar hoje, amanhã, semana que vem, e você dedicar o tempo que você tem para Ele, para a glória dEle, como instrumento dEle,
para a tua casa, para os teus parentes, para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho. É uma consagração. Eu não sei quantos querem fazer isso. Isso não é por imposição, é verdade. Cada um vai dar conta de si a Deus. Mas o modesto vai orar por isso também. Não só por essas vidas aqui, mas por você que está aí. Eu estava lembrando, falei, modesto, tem muita gente que quer oferecer seus últimos dias a Deus, como esse personagem que apareceu aqui. Mas, irmãos, Deus não quer teus últimos dias. Ele quer toda a tua vida para Ele. Na verdade, Ele quer teus melhores dias. Porque o Senhor, Ele quer a primícia. Eu estava lembrando, modesto, que os animais, um dia o Senhor repreendeu Israel, porque eles ofereciam a Deus animais cegos, coxos, doentes e velhos, porque os animais tinham que ser novos também. Não que você, nos teus muitos anos, você não possa viver, porque você pode ter muitos anos por fora, mas ser um jovem por dentro, ser um adolescente espiritual. Porque a Bíblia diz também que os velhos, eles correrão e não se cansarão. Os idosos ainda darão frutos pelo Senhor. Mas se eles forem jovens por dentro e oferecerem todas as suas vidas, todo o seu tempo, todo o seu vigor para o Senhor, para a glória dEle, como instrumento do Senhor de reconciliação. Porque isso, meus irmãos, vai fazer toda a diferença no anúncio da nossa vida, aqui e depois, pode ter certeza. Eu queria te desafiar agora, onde você está, você se voltar para Deus e você se consagrar de novo a Ele, oferecendo todo o teu tempo para Deus, para o Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo, mas para servir a Ele como instrumento de reconciliação, para alcançar os perdidos, aqueles que perecem sem conhecer o Senhor. Quantos querem fazer isso em nome de Jesus? Quantos querem de verdade fazer isso? Então vamos orar agora. Nosso Pai, nosso Deus, o Senhor que nos criou, o Senhor sabe o início e o fim da nossa vida aqui na terra. Só o Senhor sabe. Mas a nossa experiência tem sido, como foi lido aqui hoje, que o tempo passa rapidamente e nós voamos. Nós estamos lembrando de coisas, Senhor, do tempo que passou. E quanto tempo que não produziu nada. Quanto tempo, Senhor, que não trouxe nenhum resultado. Ah, Senhor Deus, nos perdoa. Em primeiro lugar, nos perdoa do mau tempo usado. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, Pai. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor escreveu os nossos dias quando nenhum deles ainda havia. O Senhor tem uma história. O Senhor tem um propósito. Senhor, nós não estamos aqui por nada. Nós não estamos aqui por nada. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Criador, escreveu uma história, escreveu os nossos dias. Senhor, nós queremos isso, viver todos os dias que o Senhor escreveu para nós. Não tomar outra direção, não tomar outro caminho, mas buscar saber qual é a Tua vontade para nós, nesse tempo, independente da idade que temos. Porque, Senhor, um dia é como 1000 anos como um dia. E o Senhor pode fazer coisas tão tremendas, ó Pai, na nossa vida, se nós vivemos segundo a Tua vontade, meu Pai. Entregamos essa querida, essa outra que está aqui na frente, para que sejam fortalecidas no Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados, para que de fato possam, Senhor, ter recebido um novo nascimento e possam viver agora todos os seus dias para Ti e não voltar atrás e não olhar para trás. As coisas velhas ficaram para trás,
eis que tudo se fez novo. E a quantos de nós que estamos, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor, eu sei que cada pessoa que ouviu, que entendeu, sabe que precisa usar bem o seu tempo, o tempo que ainda tem para fazer a tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude a abrir mão das coisas que não são, para fazer aquelas que são eternas. Abrir mão das coisas temporais, passageiras, e fazer aquelas que são eternas. Ajuda-nos, ó Pai, cada um aqui, dos mais novos até aqueles já mais idosos, para fazer a partir de hoje, a partir desse tempo, a tua vontade, ó Pai. Nós também queremos entregar as causas e os pedidos que estão registrados, Senhor, ali naqueles papéis. Pedir que o Senhor possa julgar cada causa, curar, salvar, libertar. Estende a tua mão agora, meu Pai, e possas fazer curas, sinais e prodígios nessas famílias, nesses nomes, nessas causas que estão ali representados. Cumpre o teu querer e a tua vontade, Senhor, nessas vidas. Ó Pai, que nós, ao sair daqui também, que o Senhor nos leve em paz e que o Senhor nos conduza, Senhor, pelo caminho eterno, em nome de Jesus, com a consciência de que nós temos, Senhor, pela frente a tua vontade e uma eternidade para prestar contas de tudo que nós fizemos na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita em nossas vidas, como ela é feita no céu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.